Queridos, vamos à palavra de Deus, vamos à ministração da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Assim diz a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão levados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém?
Diga comigo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus, aleluia. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos em Tua casa, junto com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, adorando o Teu santo nome. Agradecido pelo que já temos recebido de Ti essa noite, ó Pai, e pela Tua presença especial entre nós. Queremos também Te pedir, Senhor Deus, que Tu, por Tua graça e misericórdia, venha ministrar aos nossos corações essa noite e venha, Senhor Deus, fazer maravilhas que só Tu podes fazer. Ministra ao coração de cada um de nós, ó Pai. É o que nós Te rogamos e Te pedimos em nome de Jesus, porque nós confiamos em Ti e em Ti esperamos. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos em 2014, o ano do centenário das Assembleias de Deus no estado do Ceará. E durante esses 100 anos, nós temos anunciado que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Essa é a mensagem que temos pregado há 100 anos, e é uma mensagem que os apóstolos pregam desde o princípio da igreja, há cerca de 2000 anos. E nós trouxemos, ou melhor dizendo, estamos trazendo, às terças-feiras, uma reflexão na palavra de Deus, um estudo na carta aos Tessalonicenses. Estudamos a primeira carta, estamos estudando a segunda carta, que ela nos fala de dias vindouros, do dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estivemos ministrando também a palavra de Deus como Jesus Cristo, aquele que salva. E também tiramos um dia específico, inclusive num domingo, em que falamos aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, e falamos que Jesus batiza com o Espírito Santo. Às terças-feiras estamos nos preparando para qualquer momento Jesus nos chamar. Nos domingos que falamos sobre Jesus como Salvador, Jesus salvou. No domingo que foi ministrado sobre batismo com o Espírito Santo, Jesus batizou com o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, aquele que cura. Porque o mesmo Jesus que salva, o mesmo Jesus que batiza com o Espírito Santo, o mesmo Jesus que em breve voltará, ele é o Jesus que cura. E este Jesus que cura, ele não curou só no passado, ele continua curando hoje. E essa é a mensagem que a Assembleia de Deus tem anunciado durante 100 anos, e aqueles crentes mais novos convertidos ao aceitar Jesus, ele podia dizer assim: eu não sei pregar, mas sei dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E foi desse jeito que essa igreja tornou-se, pelo poder do Espírito Santo e não pelo poder e capacidade humana, a maior igreja no Brasil. A maior igreja no Brasil. E uma das maiores igrejas do mundo. Com a simplicidade de homens que não sabiam dizer muita coisa, mas sabia dizer o que era necessário. Dê um glória a Deus. Porque a glória é toda a Ele. A glória não foi de homens e nem de mulheres, a glória foi toda dele. Aleluia. E é toda dele. E aí eu quero refletir juntamente com você, pela direção do Espírito Santo de Deus, nestes versos deste capítulo, nesses 3 episódios, e por que não dizer o 4º episódio, onde diz que todos os enfermos foram curados. E vamos caminhar um pouquinho sobre esses 3 episódios.
Se hoje era para falarmos sobre o Jesus que cura, nós tínhamos muitos outros exemplos de Jesus curando, de Jesus operando o milagre da cura. Mas o Espírito Santo de Deus conduziu-nos a esse texto. E é nesse texto que a gente quer compartilhar alguns princípios que ele trouxe aos nossos corações. E queremos falar com você sobre isso. Amém? A gente sabe que pelo pecado a morte entrou no mundo. E pelo pecado a enfermidade entrou no mundo. E a enfermidade ela faz parte da existência e da condição humana. Mas nós queremos falar de um que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O primeiro exemplo que nós temos aqui, o primeiro fato é de um leproso. Diz que descendo Jesus do monte, uma grande multidão seguia a Jesus, e eis que veio um leproso e o adorou. E assim, adorou. Dá para ser mais bonito ainda, sabia? Diga assim, adorou. Agora ficou bonito. E aí aquele leproso adorou a Jesus. Primeiro nós estamos diante de um leproso que quase que certamente ele é um judeu, porque Jesus o manda se apresentar ao sacerdote. E aí quando nós vimos esse leproso, que estava e devia estar afastado da sua família, afastado dos seus amigos e afastado da sociedade, porque ele tinha lepra, e os leprosos eram tidos afastados, porque eram imundos e não podiam estar juntos da sociedade. Nós vimos que ele vai ao encontro de Jesus e ele adorou a Jesus. Deixa eu primeiro lhe dizer uma coisa. Primeira coisa que nós percebemos nesse leproso é que ele reconhece que Jesus não é apenas um homem. Ele reconhece que Jesus não é apenas um profeta. Ele reconhece que Jesus não é apenas alguém especial sobre a terra. Ele reconhece que Jesus é digno de adoração. E só quem é digno de adoração é Deus. Só Deus é digno de adoração. E quando nós falamos isso dentro de um contexto judeu, que acabaram de sair de uma peia muito grande por causa da idolatria, eles não queriam saber mais de idolatria. Então ele se curvar e adorar a Jesus, ele não estava adorando homem algum, ele estava reconhecendo que ali estava o Messias prometido, o verbo que se fez carne. E aquele leproso, ele se prostra, ele vai ao encontro de Jesus, e ele adora a Jesus, e ele reconhece o poder e o senhorio de Jesus, e ele diz, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E diz a palavra de Deus que Jesus estende a mão e Jesus o toca. E ninguém podia tocar em leproso. Porque aquele que tocava em leproso se tornava imundo. Mas Jesus estende as mãos e Jesus o toca. E Jesus não pega lepra não, pelo contrário. Sai virtude de Cristo e aquele homem é tocado por Jesus. E Jesus olha para ele e diz, quero ser limpo. E diz a palavra de Deus que aquele homem ficou purificado, que aquele homem ficou limpo, que aquele homem ficou curado. Oh, Deus Santo. Esse é o primeiro caso que nós vimos. E aí, amados, o que nós aprendemos com esse caso? E quando nós falamos de lepra, em século 21, ninguém se assusta. Porque a gente sabe que hoje existe um tratamento para a lepra.
Mas eu estou falando de lepra há 2000 anos, no tempo de Jesus, quando a medicina não tinha cura. Quando nós estamos falando de uma doença incurável. Quando nós estamos falando de uma pessoa que quando tinha lepra sabia que ia morrer com aquela enfermidade, porque não ia ser sarado. Mas, deixe-me te dizer uma coisa. Aquele leproso sabia que havia uma solução. E essa solução era Jesus de Nazaré. E ele foi até Jesus e ele recebeu a sua cura. O que isso quer dizer para mim e para você hoje? A lepra hoje não é incurável, mas existem doenças que até hoje a medicina não sabe qual é a cura para elas. Que a indústria farmacêutica tem investido bilhões para encontrar a cura para determinadas enfermidades e também não tem encontrado. Pois essas enfermidades que são incuráveis, elas são incuráveis para os médicos aqui da terra. Mas para o médico dos médicos, não há incurável. Não há doença incurável. Qualquer enfermidade, ele é poderoso para sarar. Por isso que eu posso dizer com todas as letras que Jesus cura. Oh, aleluia. Não importa, amados. Não importa se é AIDS, não importa se é diabetes, não importa que é coração crescido, não importa, amados, não importa que tipo de enfermidade que seja, não importa que seja um CA que o médico diz que não tem solução, não importa que seja uma cegueira que o médico olhe e diga, ó, para cá não dá mais jeito. A gente pode tentar pelo menos estacionar o problema dessa saúde, mas a questão é que a visão dela ela vai perder mesmo, não vai ter mais solução. E ela está aqui glorificando a Jesus. Porque o Senhor curou. Porque para Jesus não existe doença incurável. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, eu não sei se você vem arrastando a enfermidade desde a sua infância. Eu só sei te dizer uma coisa, que Jesus ele é poderoso para te sarar. O mesmo Jesus que curou aquele leproso que estava carregando consigo uma doença incurável, o mesmo Jesus ele estará aqui conosco essa noite. E ele pode simplesmente te curar essa noite. Aquilo é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para a indústria farmacêutica, é difícil para os médicos, para a medicina do nosso tempo. Mas para Jesus nunca foi e nunca será difícil. Ele bastou tocar e dizer, quero ser limpo. Só e somente. Outra coisa que eu percebo neste caso, é que o próprio enfermo se dirige a Jesus e busca a cura. Pede a cura. Senhor, se tu queres, eu posso ser limpo. Você já pediu a Jesus a cura? Tem gente que nunca pediu a Jesus a cura porque diz, não, mas isso é uma doença que o meu médico já disse que não tem jeito, vou ter que viver com ela pro resto da vida. Mas você já pediu a Jesus a cura? Ou você esqueceu de falar com o médico dos médicos? Oh, Deus Santo. Ele continua curando. E ele vai lá e pede a cura. E o Senhor estende a mão e o toca e diz, quero ser limpo. O segundo caso que eu vejo é o caso de um paralítico. Jesus entra em Cafarnaum e chega junto dele um centurião e roga dizendo, Senhor, meu criado está enfermo, está paralítico, está atormentado, violentamente atormentado, com um sofrimento horrível, um sofrimento terrível. Aí Jesus diz, eu irei contigo. Eu vou com você. Aquele centurião escuta Jesus dizer, eu vou contigo e darei saúde a ele. Aquele centurião escuta Jesus dizer isso e ele olha, Senhor, quem sou eu? Eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado. Mas Senhor, deixa eu te dizer uma coisa.
Eu sou homem que estou sob autoridade, tenho autoridade sobre a minha vida. E o que a autoridade manda eu fazer, eu tenho que fazer. E eu também tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a um vai, e ele vai. E digo ao outro vem, e ele vem. E o meu criado eu digo faz isto, e ele o faz. Senhor, tu não precisa ir até lá. Senhor, basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Oh, Deus Santo. Isso me faz lembrar, sabe o que, amados? Faz me lembrar Salmo 107, verso 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou. Enviou a sua palavra e os... Enviou a sua palavra e os... Você acredita que só enquanto o Senhor está enviando a palavra dele, você já pode estar sendo sarado? O Senhor está só enviando a sua palavra e você já está sendo sarado. A tua enfermidade, ele já pode estar colocando um ponto final agora, enquanto ele está enviando a sua palavra. Oh, aleluia. Enviou-os a sua palavra e os sarou. Oh, aleluia. Que Jesus mudou? Ele não mudou, não. Ele continua do mesmo jeito. Diz a palavra de Deus que ele é o mesmo ontem, hoje e eterna. Então, enquanto ele envia a sua palavra, você pode estar recebendo a cura aí. Você pode estar recebendo a cura aí onde você está. Porque enviou-os a sua palavra e os sarou. Basta uma palavra tua, Senhor. Tu não precisa ir até lá. E aí o Senhor olha e diz: oh, eu não encontrei tanta fé assim em Israel. Oh, Deus Santo. Eu não encontrei tanta fé assim em Israel. E aí Jesus olha e diz assim, aproveita para dar outra lição. Jesus não perdeu a oportunidade, né? Aí Jesus diz, ó, muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para os judeus assim, vocês pensam que a salvação é só para vocês, vocês estão enganados. Eu vou morrer pelos judeus e vou morrer pelos gentios. Vem gente do Oriente, vem gente do Ocidente, que vai sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Está aqui. Aqui, ó. Quem veio do Oriente e do Ocidente, ó, para sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Que pelos planos antigos pensavam os judeus que a salvação era só para eles. Mas Jesus vem e diz, não, vocês estão enganados. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Somos nós, amados, que não somos judeus, somos gentios. E podemos sentar no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. E aí sabe o que eu aprendo com esse homem, amados? A humildade desse homem e a fé desse homem. Era um centurião. Ele diz, não, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Aí eu me lembro de um outro, amados. Eu me lembro de um outro. Lá no Antigo Testamento. Comandante do exército. Ministro de Estado. A criada dele, ele tinha levado cativo, disse, se meu Senhor fosse até Israel, diante do profeta, ele seria sarado dessa lepra. E aí ele resolve ir, amados. E ele vai até o profeta. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus cura do jeito que ele quer. Diga assim, Jesus cura do jeito que ele quer. Lá foi ele, certo de que quando chegasse lá, ia ser recebido pelo profeta como chefe, né?
como se fosse um ministro de Estado, comandante de exército, ia ser paparicado. Achava que o profeta ia sair, ia fazer todo um ritual, ia arrodear ele. Talvez pensou que o profeta fosse jogar sal grosso nele, né? Folha de arruda, água benta, fosse arrodear, fosse dar uns sapateados, umas piruetas. Ele esperava que o profeta fosse fazer alguma coisa, mano. Mas o profeta nem ao encontro dele foi. O profeta nem ao encontro dele foi. Sabe por quê? Porque aquele homem não tinha só a lepra no corpo, ele tinha a lepra na alma também. A lepra no coração, ele tinha a lepra do orgulho. E aí o que o profeta diz? Diz assim para o moço, vai lá e diz para ele dar 7 mergulhos no Jordão. O profeta é o comandante do exército, o senhor não vai lá falar com ele? Não, pode ir. Pode ir desse recado. O Senhor já estava quebrando onde, amados? Já estava quebrando no orgulho, amado. Isso aí já chateou de cara o comandante do exército. Um homem que onde chegava era paparicado, as pessoas voltavam a virar tapete para eles passar por cima. Aí o profeta sequer foi falar com ele, mandou foi o moço levar um recado. E aí, como se não bastasse, qual é o recado do moço, amado? O profeta disse que você vai ali no Rio Jordão e dê 7 mergulhos. Você sai de lá, você está curado. Como é? Eu andei isso tudo para chegar aqui, para você mandar eu tomar banho num rio sujo como esse? Lá onde eu estou tem rios mais limpos que esse. Só que era lá onde ele tinha que quebrar o orgulho dele, mano. Eu mesmo não. Eu não vou entrar nesse rio não, eu vou voltar para a minha terra. Mas sempre Deus coloca alguém do nosso lado, né, mano? E pensa como ele tinha um funcionário abençoado. O funcionário olhou para ele e disse, mas Senhor, se porventura o profeta tivesse te pedido algo muito mais difícil, tu não faria? Faria. Ele pediu só para tu dar 7 mergulhinhos nesse rio aí. E ele vai lá, mano. O orgulho vai quebrando. Porque Jesus não quer curar só o corpo, não. Jesus quer curar também o nosso interior. E aí ele entra na água do Rio Jordão. Ele dá o primeiro mergulho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e nada. Tudo do mesmo jeito. Mas se a gente vai conforme a palavra do Senhor, amado, tudo dá certo. Quando ele dá o 7º mergulho, quando ele volta, amado, as irmãs aqui iam ficar até invejando a pele dele, viu? Sem usar cosmético nem nada, a pele dele estava perfeita, perfeita, perfeita. Foi sarado pelo Senhor. Amados, basta uma palavra do Senhor. Esperava todo um ritual, um sapateado, um negócio grande lá, umas piruetas. Não precisou nada disso. Vai lá e dá 7 mergulhos. Então tinha hora que Jesus tocava, mas tinha hora que Jesus disse, pois pode ir. E seja feito conforme o que tu creste. E diz a palavra de Deus que naquela mesma hora o seu criado foi curado. Podes ir e seja feito conforme cresce no teu coração. Naquela mesma hora o seu criado foi sarado. Oh, Deus Santo. Tem hora que ele toca, tem hora que ele coça, tem hora que ele faz lama, tem hora que ele simplesmente manda a palavra, tem hora que manda dar um mergulho. Eu sei que ele escolhe o jeito que ele quer para sarar. Amém?
Se o primeiro caso fala de uma doença incurável e fala do enfermo procurando uma cura e mostra o enfermo sendo tocado por Cristo e recebendo a cura, no segundo caso o enfermo não vai buscar a cura. Primeiro porque ele era paralítico, não tinha nem como se deslocar até Jesus. Ficou paralítico, não podia se deslocar até Jesus. E aí o que acontece? Um vai no lugar dele. Sabe o que se chama? Intercessor. Oh, Deus Santo. O centurião é um intercessor do seu criado. Quem está enfermo, amado, não é o centurião, não. Quem está enfermo é o criado. Só que o criado está paralítico e terrivelmente atormentado em casa. Quem é que sai até Jesus para pedir a cura? O centurião. Diga assim, intercessor. Meus amados, eu nunca tinha visto tanto o amor de Deus na igreja. Como? Há 9 anos, quando eu recebi o meu diagnóstico de câncer e de metástase, eu nunca vi uma rede de oração se espalhar como eu vi. Deus me revelou assim graciosamente o seu amor. Pessoas que eu não conhecia estavam orando por mim. Pessoas entraram em campanha de oração. Na noite que eu fiz cirurgia, teve gente que quase virou a noite em oração, orando pela minha vida. Até hoje tem pessoas que começaram a orar por mim na época da minha cirurgia e até hoje elas oram por mim todo dia e não param de orar pela minha vida. E aí recebi a ligação, amados, do Rio, São Paulo, Minas, Amapá, Amazonas, Sul. E eu, meu Deus, como é que esse negócio se espalhou no meio da igreja? Todo mundo está sabendo, todo mundo está orando por mim. Sabe o que era aquilo, amados? Um exército de intercessores que o Senhor levantou. Um exército de intercessores. Isso foi uma das lições que Deus me deu durante a minha enfermidade. O amor da igreja e o seu poder intercessório de oração. Oh, Deus lindo. E aí, queridos, o centurião não estava doente, mas o seu criado estava, e ele foi até Jesus. Talvez você não esteja doente, mas você conhece o seu familiar, um amigo seu que está enfermo, e você pode ser o intercessor dessa pessoa. Talvez você não chegou enfermo aqui essa noite, mas você conhece alguém que está precisando de um intercessor. E você pode se colocar como intercessor, intercessora dessa pessoa. Oh, Deus Santo. Você não precisa lembrar só de você e pensar só em você. Lembre-se que tem pessoas que estão precisando da sua oração. Aleluia. E lembre-se, para Jesus, basta uma palavra. E Ele é poderoso para sarar. O outro caso é o caso da sogra de Pedro. Em que nós lemos. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu. Embora a febre não seja uma doença, não é, doutor Ito? Embora a febre não seja uma doença, seja um sintoma, a gente sabe, amados, que ela aponta algum problema de saúde. O que me chama a atenção na sogra de Pedro é que a sogra de Pedro não pediu a Jesus para ser curada. Não há registro disso na Bíblia. No texto que nós lemos essa noite, não há registro da sogra de Pedro pedindo para ser curada. O primeiro pede para ser curado, o segundo não tem condição de ir pedir a Jesus para ser curado,
mas o centurião vai como intercessor e pede por ele. E o terceiro, eu não vejo a sogra pedindo para ser curada, a sogra de Pedro. E não vejo também o genro pedindo para que a sua sogra seja curada. E não é porque o genro não gostava da sogra, não. Mas eu não vejo também Pedro pedindo para que a sua sogra seja curada. Mas quando Jesus Cristo entra, o que acontece, amados? Ele olha que a sogra de Pedro está acamada e que ela está com febre. E Jesus Cristo vai até ela. E Jesus Cristo toca em sua mão. E a Bíblia diz que a febre foi embora. Oh, Deus Santo. Talvez você nem sabe que está enfermo. Mas Jesus, ele vê todas as coisas. Essa semana eu estava conversando com um pastor. Semana passada. Estava conversando com um pastor. E ele disse que tem um amigo. E o amigo sofreu um acidente de moto. E naquele acidente de moto, quando ele foi para o hospital e tudo, fazer os exames, ele descobriu que estava com câncer na coxa. E aí ele me disse assim: pastor, ele sofreu aquele acidente só porque Jesus queria que ele descobrisse o que ele tinha para ser tratado e curado. Tem coisas que você nem sabe, mas ele sara. Ele revela, ele mostra para lhe sarar. E às vezes a gente pensa também que Deus só... Aqui ela tinha um sintoma, mas talvez nem sabia qual era a doença. E às vezes a gente também pensa o seguinte, que Deus só cura a doença incurável. Só é testemunho aquilo que é algo incurável. Mas você esquece que às vezes você sente uma dor de cabeça. E às vezes você basta baixar a sua cabeça e orar e falar com Deus. E aquela dor de cabeça ir embora e você receber a cura. Porque às vezes parece que a gente só quer pensar em Deus, aquele que é poderoso para fazer grandes coisas. Mas Ele é poderoso, amado, para fazer todas as coisas. Ele cura a doença incurável. E Ele cura aquela enfermidade que você acha que ela não tem tanto... Não tem uma dimensão tão grande para que você precise perturbar a Deus. Deus você não perturba. Você é filho dele. Ele é seu pai. Você pode ir diante dele e apresentar diante dele a sua necessidade. Então, duas pessoas. Uma, Jesus toca e fala. Outra, Jesus simplesmente toca e não fala nada. E outro, Jesus não toca. Ele apenas diz, vai e seja conforme tu creste. E somente pela palavra dele aquela pessoa foi curada. Amados, Jesus está aqui essa noite. E Ele é poderoso para curar. Oh, aleluia. Marcos capítulo 16 diz que estes sinais seguirão aos que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Dentre os sinais que seguem aos que creem, está a cura divina. Quem crê aqui? Pois esse sinal segue você, meu amado. Oh, aleluia. Esse sinal segue a você, meu querido. Basta você crer e orar. Amém? Pastor, está faltando fé em mim. Arruma um intercessor. Porque a fé que curou o paralítico, o criado, não foi a fé do criado. Foi a fé do intercessor. Jesus não diz, seja conforme a fé do teu criado, que está lá na tua casa te aguardando. Não. Jesus diz, seja conforme aquilo que tu crestes. E ele creu, e o seu criado foi curado naquele instante. Xalabaraca. Santo Deus. E eu creio que Jesus está aqui para curar nessa noite. Eu creio que Jesus está aqui para curar essa noite. E a palavra de Deus diz, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.
Oh, aleluia. Queridos, embora a enfermidade ela entrou no mundo por causa do pecado, quem está enfermo não significa necessariamente que esteja em pecado. Há enfermidades que é resultado direto de nosso pecado. E há enfermidades que não necessariamente seja resultado direto do nosso pecado. Há uma teologia extremamente equivocada que quando encontra alguém doente diz, está em pecado. Isso não é bíblico, amados. Paulo estava na sua oficina trabalhando, fazendo tenda, ele enxugava assim o suor. Com um lenço que ele enxugava o suor, as pessoas eram saradas. Mas ele tinha um espinho na sua carne, e quando ele foi pedir para Jesus curar, Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo estava em pecado? Não, amados. A Bíblia diz que Jesus faz isso porque para que ele não se enaltecesse das grandezas, das revelações que lhe foram dadas. Tinha um jovem crente, Timóteo, que o apóstolo Paulo não era médico não, mas receitou um remédio para ele. Timóteo não estava em pecado não, amados. Mas Jesus, por algum motivo, não quis curar. Quer que eu diga uma coisa para você? Quando Jesus quer curar, ele cura. E quando ele não quer, ele não cura. É simples assim, amados. É muito simples. É muito simples. As pessoas querem complicar demais. Se Jesus quer curar, ele cura. Se ele não quiser também, ele não cura. Se Jesus quiser, ele cura você hoje e amém, acabou. Mas se ele não quiser também, você vai levar essa enfermidade por toda a vida. Mas se ele quiser, ele cura agora. Amém? Agora é seu papel pedir, é seu papel orar por quem está enfermo. O papel de curar é dele. Orar pelo enfermo não cabe a você escolher ou não escolher orar. Mas curar o enfermo cabe ao Senhor escolher se vai ou não vai curar. Amém? Você não pode se negar a orar por ninguém. Está passando um crente ali, chama ali o crente para orar aqui. Aí você começa a tremer, não curo ninguém não. Você não cura ninguém mesmo não, viu? Nem os médicos curam ninguém. Quanto mais você. O médico pode fazer cirurgia, mas quem cura é Jesus. O médico pode receitar o remédio, você pode tomar o remédio, mas quem vai curar é Jesus. Porque que Jesus não quiser, não tem cirurgia que dê jeito, não tem remédio que dê jeito. Teve um rei de Israel, que diz a palavra de Deus, que ao invés de buscar o Senhor, ele confiou nos médicos. O problema não é buscar os médicos, é confiar nos médicos. E aí o Senhor diz, porque você confiou no médico, você não vai se levantar dessa enfermidade. E ele morreu com aquela enfermidade. Foi porque procurou os médicos, amado? Não, foi porque confiou nos médicos e não confiou em Deus. Amém? Amém? Oh, Deus Santo. Eu sentei na mesa da minha chefe e disse, estou com câncer. Ela já ficou um pouco aflita. E agora? E agora eu não sei se eu vou fazer a cirurgia ou não vou. E ela ficou mais assustada, levou as mãos à cabeça e disse, não, e o que você tem que fazer? Não, é o seguinte, eu sei que eu vou ser curado pelo Senhor. Eu não sei qual é o caminho que ele vai escolher. Eu não sei se ele vai curar-me com uma ação sobrenatural ou se ele vai usar o saber da medicina, a ciência da medicina, para trazer saúde a mim. Eu sei que algum caminho ele vai escolher. Aí foi quando ela tranquilizou. Amém? Deus escolhe os seus caminhos. E ele está aqui. E se Jesus quiser curar você hoje sem medicina, ele cura hoje você sem medicina. E se ele quiser curar com medicina, ele vai mostrar ao médico o que você tem, como que ele vai precisar fazer para que ele também esteja sarando a sua vida. Oh,
Deus Santo. Mas volto a repetir. Nem toda enfermidade é sinal de pecado sobre a sua vida. Toda enfermidade existe no mundo por causa do pecado. Mas nem todo aquele que está enfermo necessariamente está em pecado. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Pastor, não sou presbítero, não posso orar pelos doentes. Não, você pode orar pelos doentes. Os que creem podem pôr as mãos sobre os doentes e orar pelos doentes. A unção com azeite, a unção com óleo, é que você não pode. A unção com óleo é para os presbíteros da igreja. E a palavra do Senhor continua. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão. Se houver cometido pecado. Então quer dizer que nem toda doença é por conta de pecado. Mas se for por conta de pecado, o Senhor também o perdoará. E o mesmo Senhor que cura é o Senhor que perdoa. Oh, aleluia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. 1 de Pedro 2,24. E pelas suas pisaduras fostes sarados. O Senhor continua curando, amados. Meu irmão sentia uma dor muito grande no ouvido. E às vezes sangrava o seu ouvido. E a minha mãe estava preparando para levar ele ao médico. E aí um dia, de manhã, a mãe falou com ele criança. Aí disse: olha, nós vamos para o médico. E ele olhou para a minha mãe e disse: mas o médico não já veio? Minha mãe olhou e disse: como assim? Não, eu estava deitado na minha rede, no meu quarto, e veio um homem todo de branco e examinou meu ouvido. Até hoje, nunca mais ele sentiu aquela dor, nunca mais sangrou, e está sarado, porque Jesus o visitou no seu quarto e o sarou. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome de Deus. Nós estávamos em casa com algumas pessoas da família. E aí chegou o casal. E o irmão disse assim, e o irmão, quando já estava perto de ir embora, disse assim: meu médico disse que eu vou ter que fazer uma cirurgia na coluna. Mas Deus me disse para pedir para orar por mim. E eu sei que quando orar por mim eu vou ser curado. E eu não vou precisar fazer a cirurgia da minha coluna. Porque Jesus me falou que eu buscasse e eu seria curado. Uma hora por mim. Eu sei que a gente arrodeou, né, em família arrodeou, aquele irmão se ajoelhou. Oramos para aquele irmão. E aquele irmão disse: agora eu vou fazer outros exames e eu não vou fazer a cirurgia. E ele fez outros exames e ele não precisou fazer a cirurgia porque Jesus o curou. E esse mesmo Jesus, amado, ele está aqui essa noite para sarar e para curar. A minha ele escolheu que eu passasse pela cirurgia, ele teve muita coisa para me ensinar. Ele me ensinou o amor da igreja, ele me ensinou a igreja de intercessão, ele me ensinou a ir ao hospital, algo que eu sempre tive pavor aí, porque ele sabia que um dia eu ia estar pastoreando a igreja e eu precisava revisitar os irmãos no hospital.
Deus sabe o que faz, amado. Deus sabe o que faz. E Ele faz do jeito que Ele quer, né, amados? Alguns eles fazem, Ele deixa marca, outros eles fazem, Ele deixa marca. A minha marca eu trago comigo no meu corpo, né? E ainda tem uma outra questão. Pense, uma coisa minha que eu não indico e não ensino para ninguém. É minha, não é da minha casa, é minha. É eu e Deus. É eu e Deus. Não é da minha casa, não foi da minha educação familiar. É minha e Deus. Amados, coisa mais rara do mundo é eu tomar remédio. Sempre fiz de tudo para não tomar remédio. De tudo. Coisa minha. E não ensino isso para ninguém. Tomar remédio, por conta de febre, de dor de cabeça, seja lá o que foi, isso sempre foi minha. E não ensino isso para ninguém, porque esse é um negócio meu com Deus. E aí quando eu estava na mesa do cirurgião, no consultório do cirurgião, conversando sobre a cirurgia, quando ele falou que eu ia ter que tomar comprimido pro resto da minha vida, eu disse, até agora estava tudo bem com a história da cirurgia e do corte. Mas essa história de eu ter que passar a vida tendo que tomar comprimido, eu não tomo comprimido para nada. Mas Deus Ele faz como Ele quer. E hoje eu tenho que tomar 3 comprimidos pro resto da minha vida. E eu continuo glorificando ao Senhor e dizendo que Ele é bom. Eu continuo glorificando ao Senhor e dizendo que Ele é bom. Porque Ele é bom. Oh, xalabaracantere, tere cantará. Aleluia. E aí o Senhor Deus, uma vez estava na congregação, e Ele disse assim, chama os irmãos à frente para orar, os que estão enfermos. E eu chamei os irmãos que estavam enfermos para orar, por uma orientação do Espírito Santo de Deus. Fica de pé aí em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E aí o Senhor disse assim, agora, olha assim. Seja curado em nome de Jesus. Eu disse, mas Senhor, só isso não vai além das palavras que eu disse. Seja curado em nome de Jesus. E aí, amém, irmãos, pode voltar para os seus lugares. Os irmãos regalaram os olhos assim. Mas o pastor não vai orar, não posso falar mais do que aquilo que Deus mandou falar, né, amado? Volte para o seu lugar. Aquela semana veio uma pessoa e disse, pastor, eu tinha enxaqueca quase todo dia. Depois daquele, tinha enxaqueca todo dia. Depois daquele dia eu não tive mais um enxaqueca. Agora por quê, amados? Se eu tivesse desobedecido ao Senhor, o negócio tinha sido diferente, não era? Ei, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está aqui essa noite. E Jesus continua curando. Oh, aleluia. Terça-feira passada nós estávamos aqui reunidos. E nós chamamos os irmãos para orar. Os irmãos estão lembrados disso? E a igreja impôs as mãos. E esses sinais seguirão os que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão... Oh, Deus Santo. Irmã Conceição, a senhora pode falar aqui 3 minutinhos? Aleluia, Jesus. Glória.
Irmã Conceição, ela deu testemunho no circo de oração na quinta-feira. Eu sei que 3 minutinhos é pouco, mas ela vai contar para os irmãos o que foi que Jesus fez. Boa noite. Saúdo a igreja na paz de Cristo, amém? Terça-feira, eu não sei, eu estive aqui na frente e quarta-feira eu ia ser internada 6 horas da manhã para fazer uma cirurgia no meu pescoço, tirar um caroço. O pastor orou, acho que todo mundo lembra, né? E eu fui. Eu fui com a fé, né? Muita fé, entreguei minha vida a Deus. Eu entrei naquele hospital e tive horas de medo, né? Mas aí quando o medo vinha, eu dizia, Senhor, por favor, eu não quero que me cortem. Isso não pertence a mim. E eu creio em nome de Jesus. Quer dizer, eu já estava entrando na sala de cirurgia e ainda estava orando dessa maneira. Aí eu entrei na sala de cirurgia e o médico passou meia hora me examinando. Aí eu comecei a notar que algo estava errado. Eu já estava amarrada de um lado, do outro. Aí ele, Conceição, onde era mesmo o caroço? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aí eu falei, doutor Wilson Mourão? Doutor Wilson Mourão, eu acho que alguém me deve conhecer aqui. É aqui do lado direito, o senhor não está vendo, não? Não, irmã, pode ir para casa. Que não tem mais caroço. Pode ir para casa. Graças a Deus. Eu disse glória a Deus. E ao mesmo tempo eu me calei, eu disse, nossa, mas está todo mundo triste, todo mundo olhando para mim. Eu acho que nunca aconteceu isso numa sala de cirurgia. Aí eu saí na maca, aí ela disse assim, não, Conceição, tem que esperar um enfermeiro para lhe levar para casa, né? Ali para o apartamento, você trocar de roupa. Aí eu desci da maca, eu fui andando, correndo, Então é isso, eu tive fé. Não sei o tamanho da minha fé, mas eu entreguei a minha vida ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, Jesus continua curando. Aleluia. Não importa o que você tem, Ele está aqui. E se você não tiver fé suficiente, a igreja aqui tem fé. Oh, aleluia, Jesus. Não foi pela fé do criado, foi pela fé do centurião. E se você tem fé, também pode vir, porque Jesus é aquele que cura. Então você, olha, eu não quero intercessor aqui na frente, tá? Eu só quero quem está enfermo e precisa receber cura, porque Jesus está essa noite aqui para dar cura. Aleluia. Porque o Jesus que salva, o Jesus que batiza com o Espírito Santo, o Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja, Ele é também um Jesus que cura. Oh, aleluia, Jesus. Pastor, o médico disse que não tem cura para minha enfermidade. Pois o médico dos médicos que está aqui essa noite, para ele tem cura sim. Aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Glória a Jesus. Posso ver Glória a Deus. as promessas. Glória a Deus. O irmão Fausto foi curado terça-feira também. Ele vai dar um testemunho no culto de oração. Aleluia. Está com 2 tumores e o Senhor curou, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver
cura. Meu milagre Aleluia, por Jesus Cristo estar aqui. Aleluia. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas, os milagres. Diga hoje. Hoje o meu milagre vai chegar. Ele está chegando, aleluia. Eu vou crer, não vou Oh, glória a Deus. duvidar. Aleluia. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Me dá vitória. Me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A igreja do Senhor Jesus estende as mãos para os nossos irmãos que estão aqui no altar. Aleluia. Oh Deus santo de poder e glória. Santo, 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 santo Deus. Diz a tua palavra que esses sinais seguirão aos que creem. Imporão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Aqui está a tua igreja, Senhor Deus, impondo as suas mãos sobre os teus filhos que vieram até diante do altar. Oh Deus de misericórdia e graça, Deus de poder e Deus de cura, Jeová Rafa, o Senhor que cura. Oh Jesus maravilhoso, passa nessa noite aqui sarando como tu tens feito, ó Pai. Passa, Senhor Deus, repreendendo toda enfermidade, Senhor. Se a enfermidade está no sangue, cura agora. Se a enfermidade está no osso, cura agora. Se está nos pulmões, cura. Se está no ventre, cura. Se a mioma, cura. Se a lesão cerebral, cura, Senhor. Cura agora, ó Pai, em nome de Jesus. Se a enfermidade é de origem espiritual, expulsa, Senhor Deus, todo espírito maligno, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Se a enfermidade está na alma, Senhor, se a enfermidade está, Senhor Deus, um transtorno de ansiedade, se a enfermidade está num pânico, ó Pai, que seja repreendido agora em nome de Jesus, e que tu dê saúde aos teus filhos, porque tu curas, Senhor, de toda e qualquer enfermidade. Pai querido, se o diagnóstico é de uma doença incurável, tu és poderoso para neste momento, ó Pai, enviar a tua palavra e sarar os teus filhos, ó Pai. Nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Jesus continua curando. Sara, Senhor, por tua graça e misericórdia,
sara de coração crescido, sara de diabetes, sara de qualquer enfermidade que seja repreendida em nome de Jesus e receba a cura em Jesus Cristo, aquele que cura, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Receba a sua cura em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus continua curando. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia, Jesus. Quando aleluia. Que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. Pode ficar em pé, vamos ficar todos em pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos ficar todos em pé. Nós vamos fazer uma oração agora. Aleluia. Aleluia. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta. Aleluia. Agora, amados, fica todo mundo de pé, todo mundo de pé. Aleluia. Só intercessor agora, tá? Só os intercessores. Quem tem um familiar enfermo, quem tem um amigo enfermo, só os intercessores. Levante a sua mão aí, onde você está. E agora faça a sua oração. Faça a sua oração, interceda. Talvez ele não tenha fé, mas você vai ter fé por ele agora. Talvez ela não creia, mas você crê. Então faça essa intercessão agora pelo seu amigo, pelo seu irmão, pelo seu familiar, por alguém que você conhece. Não importa se está em Fortaleza, não importa se está no interior do estado, não importa se está longe no Brasil, não importa se está fora do Brasil, porque aonde quer que ele esteja, Jesus é poderoso para curá-lo. Santo, santo, santo. Oh, aleluia. Oh, Deus Santo. Aleluia. Senhor, recebe a oração dos teus filhos. Recebe a oração das tuas filhas, ó Pai, que oram com fé e se colocam como intercessores, ó Pai. Assim como tu curaste, Senhor Deus, o criado daquele centurião, não pela fé que havia no criado, mas pela fé, Senhor Deus, do centurião que se colocou como intercessor, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aonde quer que esteja, Senhor, o familiar, o amigo, Senhor Deus, a pessoa conhecida dos irmãos que estão intercedendo essa noite, que receba a cura, ó Pai, para a glória do teu santo nome, porque tu és Deus que cura. Aleluia. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de terminar, amados, tem uma outra cura que Jesus quer fazer essa noite. Existe uma lepra que se chama lepra do pecado. E o único remédio que dá jeito é o sangue de Jesus vertido na cruz. E eu gostaria de saber se há entre nós alguém que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Oh, Deus Santo. E receber, amados, a principal cura, a cura do pecado. Há alguém essa noite entre nós que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou que esteja afastado e queira se reconciliar com o Senhor essa noite. Se há, aonde você estiver, erga sua mão como sinal de fé. Alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, deseja se reconciliar com o Senhor, ou alguém, amados, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e quer nessa noite
aceitar a Jesus Cristo. Há alguém entre nós? O Senhor tem salvação para você essa noite. Oh, aleluia. Há alguém entre nós? O Deus que cura o corpo, Ele cura a alma e o espírito. E Ele está aqui para dar nova vida a você. Há alguém que quer caminhar junto conosco nesse caminho dos crentes, que se chama Jesus de Nazaré? Nós continuamos caminhando com Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, podem permanecer de pé, já vamos encerrar. Quero convidar aqui à frente a Raíssa Canuto, a Bárbara Bastos, Charles. Convido-os a vir até aqui à frente. Walter Hernandes. A Raíssa está com as crianças. Ali. A Raíssa é missionária, mas Carlos também. Amanhã, Manaí. Amém. Glória a Deus. A Beatriz. Glória a Jesus. Chega mais pertinho, Bárbara. Irmão Charles. Meus amados. Charles, a Bárbara, Raíssa, Naí, Beatriz, irmão Carlos, irmão Daniel, irmão Walter Hernandes. Eles estão aniversariando, irmão. Vocês querem parabenizar? Diga comigo, parabéns! Então vamos orar por eles, né? E vamos encerrar o culto essa noite orando pelos nossos irmãos, apresentando também o Vitor, que continua precisando das nossas orações. O Alexandre também precisa de oração por cura. E a Maria Pereira. Quero convidar nessa oportunidade o evangelista Ciro para estar fazendo essa oração pelos aniversariantes, pelos nossos irmãos que pedem oração por saúde e também encerrando o culto nessa noite. Vamos orar. Pai eterno de bondade, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, dos Teus servos, Tuas servas, Senhor, que estão aqui na frente, completando mais um ano de vida, Senhor, porque assim, ó Deus, Tu concedeu a eles, Senhor eterno, e nós ainda intercedemos por ele, que eles possam, Senhor, completar muitos e muitos anos de vida, ver as Tuas bênçãos, Senhor eterno, sobre as suas vidas, Senhor eterno, da graça, da vitória, Senhor, repreende todo o mal, que o presente de aniversário na vida deles, Senhor, seja a Tua presença, Pai, seja a Sua mão guiando, ao entender da Sua palavra, a sabedoria que vem de cima na vida deles. É que nós Te pedimos também, ó Deus, para as pessoas que estão aqui, pediram, Senhor eterno, ó, por causa de doença, enfermidade, Senhor, nós cremos no escrever, Senhor. No pedir, Senhor, já é um ato de fé. E por isso, ó Deus eterno, visita essas pessoas agora. Ó Pai de misericórdia, porque sabemos, ó Deus, que Tu és Deus de perto, Deus de longe. Aonde eles estiverem agora, no leito, em casa, ó Senhor eterno, vai ao encontro deles. E, Senhor eterno, cura eles, nós Te pedimos em nome de Jesus. E todos digam amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e aqueles que creem que Jesus cura, dizem...